Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? E com resolução de exercícios a respeito de escalas termométricas, temperatura, tá certo? Beleza, então vamos dar continuidade. Em um laboratório, 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro graduado em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos 2 termômetros eram iguais. Qual era a temperatura medida em graus Celsius? Então vamos lá. Primeira coisa, informação importante. Ele diz o seguinte, que a temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura em graus Fahrenheit, ok? Então, se é igual, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação que relaciona grau Celsius com grau Fahrenheit, nós vamos igualar as equações e vamos substituir os termos. Então, eu sei que a equação diz o seguinte, Tc sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Mas observe, ele disse que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit. Então, eu posso substituir esse aqui por temperatura em Celsius, certo? Então, temperatura em Celsius sobre 5 fica igual a temperatura em Celsius menos 32 sobre 9. Meio pelos extremos, beleza? 9 vezes temperatura em Celsius fica igual a 5 vezes temperatura em Celsius menos 5 vezes 32 dá 160. Posso transpassar essa temperatura em Celsius para o primeiro membro, né? Esse 5Tc, então eu fico com 9 temperatura em Celsius menos 5 temperatura em Celsius, que é igual a menos 160. 9 menos 5, gente, lembra aí? 4. 4 temperatura em Celsius é igual a menos 160. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a menos 160 dividido por 4. Então, temperatura em Celsius vai ser igual a menos 160 dividido por 4, menos 40 graus Celsius. Então, em menos 40 graus Celsius, os termômetros, tanto em Fahrenheit quanto em graus Celsius, vão marcar a mesma medida, certo? Ou seja, se é menos 40 graus Celsius, também vai ser menos 40 graus Fahrenheit, tá bom? Então, é nesse ponto em que as medidas vão ser iguais. Beleza, pessoal? Ok. E vamos aí para resolver mais uma questãozinha. A gente escolheu aqui da página 18 a questão 13, tá certo? Beleza. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente, para as temperaturas de gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual pressão indicaria seria indicado por esse termômetro? Lembra que na aula que eu trabalhei sobre temperatura, eu falei que a gente podia usar aquele modelo de relação para qualquer que fosse a escala. Eu até brinquei com vocês que eu criei uma escala com meu nome, né? A escala Rogério. O que dizia? Ela dizia o seguinte, temperatura em Celsius menos o ponto de fusão na escala Celsius sobre ponto de ebulição na escala Celsius menos ponto de fusão na escala Celsius é igual a temperatura na Fahrenheit menos ponto de fusão na Fahrenheit sobre ponto de ebulição na Fahrenheit menos ponto de fusão na Fahrenheit, que vai ser igual a temperatura na escala Kelvin menos ponto de fusão na escala Kelvin dividido por ponto de ebulição na escala Kelvin menos ponto de fusão na escala Kelvin. Que eu posso relacionar também, gente, com um termômetro que marque de gás que utilize como medida a pressão do mercúrio, tá? Então vamos lá. Temperatura do mercúrio menos pressão do mercúrio menos pressão do ponto de fusão do mercúrio vai ser igual a pressão de ebulição do mercúrio menos
pressão de fusão do mercúrio. Ok? Posso fazer essa relaçãozinha aqui, tá bom? Nesse caso, ele está fazendo a relação com graus Celsius, tá? Então, eu não preciso usar esses termos aqui, entendido? A gente não precisa fazer o uso desses termos. Então, vou escrever o seguinte: temperatura em graus Celsius menos ponto de fusão na escala Celsius sobre ponto de ebulição na escala Celsius menos ponto de fusão na escala Celsius vai ser igual a pressão de mercúrio, Hg, né? Menos pressão no ponto de fusão do mercúrio, dividido por pressão de ebulição do mercúrio, menos ponto de fusão lá do mercúrio, tá bom? Posso fazer essa relaçãozinha bem aqui, tá bom? Ah, professor, você botou M aqui, é que veio logo na cabeça mercúrio como o Mzinho, tá? Mas a abreviação de mercúrio é Hg, tá bom? Então guarda essa informação aí. Beleza, vamos lá? Eu tenho o seguinte, que a temperatura em graus Celsius, ele me diz que é 20 graus Celsius. Então 20 menos ponto de fusão na escala Celsius, 0. Ponto de ebulição na escala Celsius, 100. Ponto de fusão na escala Celsius, 0. Isso aqui vai ser igual a pressão no mercúrio, que eu não sei quanto é, então pHg, menos pressão do mercúrio no ponto de fusão. Pressão de mercúrio no ponto de fusão é 80 centímetros, dividido por ponto de ebulição 160, menos ponto de fusão, que é 80. Ok? Então, eu fico com 20 sobre 100. Vai ser igual a pressão do mercúrio, menos 80, sobre 160 dividido por 80, dá quanto, gente? 80. Beleza? Beleza? Olha, eu tenho 0 em cima, tenho 0 embaixo, eu posso cancelar logo, né? Eu tenho um 0 no primeiro membro, um 0 no segundo membro, todo mundo no denominador, eu posso cancelar logo. Então, eu posso escrever o seguinte, que 2 é igual a pressão do mercúrio menos 80 sobre 8. Meio pelos extremos, tá certo? Pressão do mercúrio menos 80 vai ser igual a 16. Então, isso implica que pressão do mercúrio vai ser igual a... Ó, esse aqui está negativo, passa para outro membro positivo. Então, fico com 16 mais 80. Então, a pressão do mercúrio vai ser igual a quanto? 16 mais 80 dá 96. E a unidade que eu estou medindo? Centímetros de mercúrio. Então, 20 graus Celsius equivale a 96 centímetros de mercúrio. Lembra que eu disse para vocês que essa relação aqui eu posso utilizar para qualquer situação. Por quê? Porque os pontos de ebulição e de fusão da água, tá? Sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, eles vão ser os mesmos, tá bom? Então, é por isso que eu posso fazer essa relação para qualquer tipo de termômetro que eu quiser. Entendido, pessoal? Beleza, vamos em frente. Estudem, por favor. Não entendeu? O que você faz? Para o vídeo, tenta entender as passagens todas, volta um pouquinho, tenta entender passagem por passagem, para que você não tenha dificuldades, tá? Não passe para frente se você não tiver entendido. Beleza? Sucesso para todo mundo. Um abraço.